Olá, sejam bem-vindos. Hebraico Bíblico, unidade 6. Hoje falaremos sobre as sílabas, né? E as classificações, ou a classificação das sílabas em hebraico. Algumas ponderações. As sílabas hebraicas elas são classificadas em fechadas e abertas. A gente precisa realmente compreender isso. Numa palavra hebraica, cada consoante, com exceção das consoantes finais, e o aleph, quando estiver no final de uma sílaba, ou for de outra maneira mudo deve vir seguido de um som vocálico ou um shivá mudo. O som vocálico pode ser uma vogal cheia ou uma meia vogal. A meia vogal pode ser simples ou composta. Se você não está entendendo aqui, é interessante voltar a outros vídeos para compreender o que são vogais, semivogais e tudo mais, tá bom? Sílabas fechadas e abertas. Algumas coisas interessantes. Uma sílaba hebraica pode conter até 3 consoantes, uma vogal e uma meia vogal, que nesse caso é um shiva, seja ele simples ou composto. Pastor, o que é que isso quer dizer? Que ao separar uma sílaba, ela não pode ultrapassar a quantidade que está sendo solicitada aqui. Por exemplo, para que eu forme uma sílaba, eu posso ter no máximo, né? Eu vou colocar aqui um beit, né? Um beit, um shin e um gimel, por exemplo. É apenas um exemplo, né? Eu tenho três consoantes. Aqui eu tenho um shiva embaixo, que é uma meia vogal. E digamos que aqui eu tenho uma vogal qualquer, nesse caso vogal cheia. Isso quer dizer que o máximo que pode conter numa sílaba é isso aqui, gente. 1, 2, 3 consoantes, uma meia vogal, seja ela simples, né, ou composta, e uma vogal, sejam elas breves ou longas. Isso aqui é o máximo que a gente pode conter. Logo, tendo esse limite, eu vou entender como se separa uma sílaba, tá bom? Lá na frente, com os exercícios, nós entenderemos. Outra questão. Uma sílaba hebraica não pode ser formada sem vogal cheia. Ou seja, não existe sílaba em hebraico, gente, sem vogal. Quando a gente fala vogal cheia ou plena, são as vogais, as 12 vogais que nós conhecemos segundo o Page Kelly, né? As 5 breves e as 7 longas. Então, eu não posso formar uma sílaba apenas com consoantes, né? Ou com meia vogal, com shiva. Aqui não é sílaba. Por quê? Porque eu não tenho uma vogal. Se eu não tenho vogal, não posso fechar uma sílaba, formar uma sílaba. Entendido isso aqui também, você pode ir anotando, você vai compreender. Outra questão, semivogais não formam sílaba. Quem são as semivogais? Shivas, simples, audível ou mudo, não importa. E os shivas, que são chamados de compostos, né? Ele tem um patá do lado, ele tem um segolo, e por aí vai. Eles não formam uma sílaba, embora eles podem, nesse caso o shiva simples, pode fechar uma sílaba, ou pode também finalizar ou começar uma sílaba, mas todavia, né, nesse caso é necessário ter uma vogal. Uma sílaba hebraica sempre começará com consoante. A exceção, gente, é quando ela inicia com shurek, que é uma consoante vav, mas está fazendo função de conjunção, nesse caso, né, que é o shurek. Então, a única exceção é essa. Toda vez que for começar uma palavra, ela deve começar com uma consoante. A exceção é apenas essa. Uma sílaba fechada sempre terminará com consoante. Sílaba fechada, gente, é aquela que a última letra da sílaba é uma consoante, tá bom? Pode ter aqui um beit, né? É só exemplo. Uma consoante, uma vogal, mas no final, terminou com consoante, ela está fechada. Logo, via de regra, diz que a vogal dela tem que ser breve. Esta é a regra, mas também tem exceções, tá? As exceções, elas são poucas, são raras, mas acontecem. Então, nós dizemos que sílaba fechada, a vogal é breve, sílaba aberta, a vogal ela é longa. Quando a sílaba final for a tônica da palavra, inverte-se a regra. Sílaba aberta, regras. Olha as regras de uma sílaba aberta. Sílaba aberta termina com vogal. Terminou com vogal, gente, ela está aberta e a vogal geralmente é longa.
Uma sílaba aberta pode ser formada por consoante mais vogal. Via de regra, a vogal cheia, que é a vogal plena, que formará a sílaba aberta, tem que ser longa, já falei. Aqui o Page Kelly falando, numa sílaba aberta, a vogal poderá ser breve, se for seguida de uma consoante apoiada por um chivá audível. Também veremos isso lá na frente, tá bom? Observação, a regra com relação à vogal pode ser invertida em ambos os casos. Sílaba fechada ou aberta quando a sílaba final em questão for acentuada, que o Page Kelly fala isso. Entendido tudo o que nós falamos lá atrás, vamos para alguns exercícios, tá? Vamos separar as sílabas. A primeira coisa que nós precisamos entender na expressão shalom, aqui, vou colocar para você entender que nós estamos partindo do lado direito para o esquerdo, né? A expressão shalom quer dizer paz, olá é uma saudação. Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender na separação é contar quantas vogais tem. A quantidade de vogais em uma palavra hebraica determinará a quantidade de sílabas, gente. Então é bem simples. Eu tenho uma vogal, não pode ser meia vogal, semivogal, tá bom? Eu tenho uma vogal, eu tenho duas vogais. Um kamatz e um rolenvav, que é o A e o O. Todos dois longos. Então eu sei que eu tenho duas sílabas. Logo, agora eu tenho que encontrar o local onde eu vou fazer a separação. Lembra que a regra fala que uma sílaba terminou em vogal, ela está aberta e a vogal é longa? Pronto, eu tenho o chá. Shalom. Terminou em vogal, gente, aqui, ó. Consoante mais vogal, eu tenho chá. Já sei onde eu separo, chá. Vamos ver se a regra bate? Terminou em vogal, a regra fala que a sílaba está aberta, né? Sílaba aberta, e a vogal, por que é que eu sei que é um A e não O? Porque a regra fala que a vogal é longa, e o Tzinho na longa nas vogais longas é o A, não o O, tá bom? Então bateu certinho a regra. Aqui terminou em consoante, né? No mem sofit. A regra fala que terminou em consoante o lom. Eu até já dei o exemplo lá atrás, não foi, gente? Tá fácil. Lom. Terminou em consoante, a sílaba está fechada. Sílaba fechada. Não é isso? Porque terminou em consoante. A regra diz que a vogal deveria ser breve. Mas por que ela recebeu uma vogal longa e não uma breve? Por aquilo que eu já falei lá atrás. O lom, gente, é a sílaba tônica, lom. Como ela é tônica, inverte-se a regra. Sílaba está fechada, mas a vogal vai receber uma vogal longa, tá bom? Porque a tonicidade está aqui, no lom. Bem legal, não é? A questão das separações. Vou deixar aqui para a gente não esquecer. Vamos lá. Aqui não tem separação de sílaba, não é? Ela só tem uma sílaba, ave. Ave é pai ou ancestral. Por que nós sabemos isso, gente? Porque temos apenas uma vogal. Aqui, vamut, mesma coisa do shalom. Duas vogais. Olha, temos o kametz e o kibbutz. Duas vogais. Eu tenho duas sílabas. Pastor, onde é que eu separo? Mesma coisa. Olha a primeira sílaba, vá. Terminou em vogal. Por quê? Porque eu não tenho mais uma consoante aqui sozinha, solta, como aqui no final. Eu não tenho uma consoante com shiva, não é? Então, com shiva mudo nesse caso, então eu já sei que eu paro no A. Vá. E cá sobrou apenas o mut. Vamos contar? Vá. Sílaba, faça isso em casa, viu? Sílaba aberta, porque terminou em vogal. Sílaba aberta. A vogal é longa. Então terminou no A, que é uma vogal longa. Viu aí que a regra bate certinho? E mut. Sílaba fechada, vogal breve, tá bom? Bateu certinho aqui. Vamos para o próximo. K. Bereshit. Em princípio, vamut e morre, né? O vav conjuntivo ali, mas a expressão mut. Bereshit. Talvez você olhe o tamanho da expressão e fale, nossa, essa vai ser difícil, mas não é, gente. Mesma regra, mesma coisa. Por exemplo, eu sei que primeiro eu vou circular as vogais. Eu tenho uma vogal, o shiva não é vogal, gente, então eu não conto, tá bom? Bere, aí eu tenho
mais uma vogal aqui, ó, longa. Um hirik e ud. Se eu tenho duas vogais, gente, lá eu já entendo que eu tenho duas sílabas. Pronto, meio caminho andado. Agora, onde é que eu separo? Eu vou tirar aqui para não... Depois você pode anotar. Onde é que eu separo? Aquela mesma regra. Eu preciso terminar numa vogal ou numa consoante, não é? Vamos contar aqui. Eu posso separar aqui no B? Eu poderia separar aqui? Não. Por quê? Porque eu não tenho um término em uma vogal. O Shiva não é vogal, então eu não posso passar o traço aqui. Deixa eu pegar aqui para você entender. Eu poderia passar aqui no berê, berê? Sim, até que poderia. Não é? Porque eu estou terminando em uma vogal, o tserê. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu ainda tenho uma consoante solta cá na frente que não vai começar uma nova sílaba. Ela está fechando, ela está terminando uma nova sílaba, embora seja um aleph, tá bom? Então, por que eu passo aqui? Porque aqui na frente estou começando uma nova sílaba com consoante, como pede a regra, e em seguida uma vogal. O aleph não tem uma vogal embaixo. Logo eu fecho aqui. Então fica berê, finalizando no aleph, shit. Vamos lá então. Terminou em vogal, não é? Você pode falar, terminou na consoante aleph, mas lembra que aleph é mudo? Aleph não forma uma sílaba. Logo, gente, eu não conto com aleph para fazer essa contagem aqui. Então eu terminei pela lógica na vogal, porque a consoante é muda. Terminou em vogal, a sílaba está aberta e a vogal, gente, que vogal é? Vogal longa, por isso pegou um tserê, que é uma das 7 vogais longas, tá bom? E o shit terminou em consoante, a vogal deveria ser sílaba fechada, sílaba está fechada porque terminou numa consoante, deveria ser vogal breve. Por que aqui não é breve? Porque aqui ela recebeu uma longa, virou uma vogal longa porque a sílaba é a tônica, tá bom? Berê, shit. A tonicidade está no shit. Última expressão, bará. 2 vogais, gente, 2 sílabas. Logo vou separar aqui, não vou nem conversar muito, não é? Eu tenho 2 vogais, logo eu tenho 2 sílabas. Mesma coisa da questão do bereshit. Ba, sílaba aberta, terminou em vogal, gente, sílaba aberta, vogal longa. De novo, por isso eu sei que não é um O. Essa é uma das formas de eu entender quando é um A e quando é um O. Porque o A e o O, gente, o A longo e o O breve, eles são iguais em aparência, apenas um Tzinho. Como é que a gente diferencia? Tem algumas formas, não é? Uma delas é separando a sílaba e entendendo as regras da separação e classificação. Aqui, mesma coisa, terminou em vogal. Por quê? O aleph, ele não forma sílaba. Terminou em vogal, sílaba. Mesma coisa, aberta, vogal longa, tá bom? Bem legal, não é? Mais um exercício aqui. Lembra da questão das semivogais, tá bom? Aqui temos a expressão Adonai. Vamos começar a nossa separação. Adonai. Eu posso fazer a separação aqui? Não, por quê? Por que eu não posso? Porque, gente, esse patá com o Shiva do lado, ele é chamado de Shiva composto. Então, ele não é vogal, tá bom? Passei um risco aqui para você entender que ele não conta como vogal. Ele é semivogal ou meia vogal. Eu preciso terminar numa vogal. Aqui. Adô. Adô. Embora ele tenha um som de A, gente, mas não é vogal, tá bom? É um A bem pequeno, bem curto, brevíssimo. Mas eu vou separar numa vogal. Terminou em vogal, a sílaba está aberta, por isso ela recebeu uma vogal longa, tá bom? Sílaba aberta, vogal longa. Recebeu o quê? O rolen. Adonai. Terminou em consoante, sílaba fechada, vogal breve. Todavia, ela é atônica, tá bom? Quase sempre em que aparecer, terminando uma sílaba final aqui em consoante, a maior parte que aparecer o Tzinho, ele vai ser A. Por quê? Porque geralmente a tonicidade de uma palavra hebraica, a gente está na última sílaba ou na penúltima. As exceções
é uma dessas aqui, ó, quando aparecer esse sinalzinho dizendo que a tônica está no início. Aí a regra mantém-se, tá bom? Ierudá. Mesma coisa, eu preciso parar numa vogal. Achei uma vogal aqui, gente, eu paro, tá bom? A exceção, já disse, quando aparecer aqui eu mostro, tá? É quando tiver um Shiva mudo. Tendo um Shiva mudo, eu corto nele, porque o Shiva mudo, ele tem a característica de ser um fechador de sílaba. Lá na frente a gente vai encontrar ele. Ierudá. Mesma coisa, a gente terminou em vogal longa, eu já sei que a sílaba está aberta, por isso recebeu uma vogal longa, tá? Ierudá, mesma coisa, daquilo que eu disse, né? O Rê não fecha a sílaba, então terminou em vogal. Mesma coisa aqui. Sílaba aberta, vogal é longa, dá, Ierudá, tá bom? Deixa eu tirar isso daqui para não ficar muito feio. Próxima, Boker. Olha a tonicidade onde está. Bo. Está no bo. Né? Boker. Então não está no final. Sílaba, a gente fecha aqui. Sílaba aberta, porque terminou em vogal. Sílaba aberta, vogal longa, tá? Sílaba aberta, vogal longa. Então, gente, a tonicidade não está aqui no final. Lembra que eu falei que quase sempre, né? Ou quando ela aparecer na sílaba final aqui, ela for atônica, a regra se inverte. Todavia, se ela não for atônica, a regra se mantém. Terminamos agora numa consoante e, enfim, ela vai manter-se, como diz a regra. Sílaba fechada, a vogal em via de regra é breve. Pegou um E breve, que é o segol. Por quê? Porque a tonicidade está na outra, tá na primeira. Nesse caso, não está nela. Tá vendo? Bem legal, não é? Mesma coisa aqui. Laila. A tonicidade está aqui. Só que aqui terminou numa consoante, não foi? Sílaba. Lembrando, gente, que o Shiva aqui, ó, ele é um Shiva mudo, ele é um Shiva fechador de sílaba. Então, eu sei que eu vou passar aqui. Terminou na consoante. Terminou em consoante, a sílaba está fechada. A vogal, via de regra, ela é breve, tá bom? Essa tonicidade só altera no final. Altera para a questão de mudança de regra, né? Lá, o Rê final não está com uma pique dentro, logo ele é mudo. Então, a sílaba, lembra? Terminou em vogal, a sílaba está aberta e a vogal é longa. Dá para entender, não dá? Laila é noite. Que tal? Eu só tenho, gente, uma vogal. Eu não tenho mais vogais, logo eu não posso separar. É uma palavra monossilábica, né? Eu não consigo separar. Por fim, nós temos V e Chá. Essa aqui é legal porque tem um dagesh dentro dela. Eu vou transliterar, não era esse o sentido da aula, não, mas eu vou transliterar. Vav, né? V, vou colocar aqui. Aí eu tenho Hirik, e nós temos um Shin, Reish. Quando eu for, por que, gente? Eu tenho um Shin duas vezes. Quando eu for transliterar, eu preciso lembrar que o dagesh é duplicador, está reduplicando uma consoante. A transliteração ficará assim. Eu vou passar aqui, porque terminou numa vogal, todavia eu sei, né, que por trás aqui da consoante nós temos um shin, que deveria terminar aqui após o aleph, tá bom? Então, por isso, neste caso, a sílaba está terminando no shin, aqui, ó, na consoante. Sílaba, então, está fechada. Ela está fechada porque terminou no shin. A vogal é breve, por isso ela recebeu um hirik. Bem legal, não é? E a de cá terminou normal em chá, terminou em vogal, porque o re, ele não fecha as sílabas. Terminou em vogal, a sílaba está aberta e a vogal ela é longa, tá? Por isso terminou no chá. Prontinho, meu povo. Apenas isso. Deus abençoe.
Fim da unidade 6, sílabas ou classificação das sílabas. Até a próxima, se Deus permitir.